Deus supremo. Somente Ele era o eu sou. E quando Jesus dizia, eu sou, eles caíam por terra. Então, ninguém teve autoridade para prendê-lo. Ele que se entregou. Foi ele que se entregou àquela prisão. Foi ele que se entregou àqueles homens. Ninguém tinha autoridade sobre ele. Quando Pilatos questiona ele, todos te acusam. Tu não abres a tua boca, tu não tens uma defesa. Você sabe que eu tenho autoridade para te soltar, para te prender. Nessa hora ele disse, nenhuma autoridade te é dada se não vier do Pai. Não foi Pilatos que colocou a sua autoridade sobre ele. Foi ele que se colocou debaixo da autoridade de Pilatos. Porque ninguém tinha autoridade sobre ele. Foi ele que se colocou debaixo daqueles injustos julgamentos. Nenhum julgamento que ele passou encontrou qualquer minúcia de prova contra ele. Não havia nenhuma prova. Não havia nada que pudesse condená-lo. Foi ele que se colocou, foi ele que se submeteu. Paulo vai escrever isso de maneira muito clara em Filipenses, capítulo 2. Ele se humilhou, até mesmo chegando a ponto de se colocar debaixo da morte. Mas foi ele que entrou nela, foi ele que se colocou, foi ele que entregou o seu espírito ao Pai, não entregou o seu espírito na morte. Pelo contrário, ele entrega o seu espírito ao Pai e ele entra para destruir a morte. Ninguém teve autoridade sobre ele. Ele não se colocou, nem se submeteu, no sentido que nós podemos imaginar, aos limites desta vida. Ele que entrou, foi ele, pelo Espírito Eterno, que encarnou. Nada e nem ninguém poderia colocar suas garras sobre ele. Esse é o nosso Salvador. Ele não é um Salvador qualquer. Ele se entregou, ele se apresentou. E se você vê desde a eternidade, ele vem fazendo isso. Ele vem se colocando, se apresentando. É isso que ele faz. Ele teve a hora de poder ascender aos céus. Em Lucas 9:51, ele não quis, porque ele buscava a satisfação da glória, da vontade do Pai. Mas não era só o lado do Pai que ele estava vendo, ele também estava vendo o nosso lado. Por isso esta palavra propiciatória é tão importante, irmãos. Você sabe por quê? Porque essa palavra propiciatória, ela vem de uma raiz no grego que fala de reconciliação. É a reconciliação. Foi isso que ele fez. A Bíblia vai dizer que ele é o nosso propiciatório. Deixe-me ler alguns textos com vocês, por favor. Vamos começar aqui em Romanos, capítulo 3. Vamos ler o versículo 25. Romanos 3, 25. Este é um versículo muito lindo. Ele diz assim, deixe-me ler o 24, só para ajudar no contexto. Sendo justificados gratuitamente pela sua graça. Essa frase é até difícil de entender, gratuitamente pela sua graça. É o que os estudiosos chamam de tautologia, excesso de linguagem que Paulo usa para falar algo. Mas quando você se deparar com essas tautologias, tome muito cuidado, porque Paulo está indicando que ele vai falar algo extremamente precioso, extremamente glorioso, algo de profundo significado. Ele diz, mediante a redenção que há em Cristo Jesus, ao qual Deus propôs, aqui está uma palavra muito importante, propôs, tem sim aqui a sua raiz de propiciação. Deus propôs, como propiciação. Essa palavra propôs, ela vem de um vocábulo no texto grego, que traz a ideia de algo que foi feito antes. Profitemi, algo que foi feito antes, antes. Não foi algo que surgiu quando o homem caiu. Não foi algo que
foi resultado de uma surpresa que aconteceu na criação. Não. O que você vai entender por essa pequenininha palavra, que Deus já tinha um plano de redenção, antes mesmo de criar o homem. Esta palavra, ela nos mostra isso. E diz assim, Deus propôs como propiciação. A nossa propiciação é uma pessoa. A nossa reconciliação é uma pessoa. Aqui está o grande tema do Evangelho. Propiciação, pela fé no seu sangue, para manifestar a sua justiça, por ter Deus deixado de lado os pecados passados, em sua tolerância, tendo em vista a manifestação da sua justiça no tempo presente. Isso aqui é simplesmente a descrição sintética, uma síntese da doutrina da redenção. Esses pequenos textos aqui, que coisa preciosa, irmãos. Então, quando você olha em Êxodo capítulo 25, você vê um objeto, mas quando você olha para esses textos, você vê a realidade. Ele é a nossa propiciação. Ele, o nosso Senhor Jesus, é a nossa propiciação. Então, o que que você vê? O que que Deus está falando ali? Olha essa linguagem do Velho Testamento. Vamos voltar aqui para Êxodo capítulo 25. Vejamos algo mais. Por que, irmãos, precisamos ver isso? O que que havia por detrás daquele véu para nós hoje? Eu digo para vocês, tudo que vocês encontrarão na Epístola aos Hebreus. Você sabe qual é o tema dessa epístola para mim? A vida cristã além do véu. A vida cristã além do véu. Aqui, no capítulo 9 dessa epístola, você vai ver que há um detalhe muito especial. O altar do incenso, que ficava no lugar santíssimo, é mencionado no capítulo 9 de Hebreus, que ele está junto da arca. E por quê, irmãos? Por quê? Por uma simples razão. Porque o livro de Hebreus nos mostra a vida cristã sobre a base deste véu que foi rasgado de alto a baixo. Agora sim, o altar do incenso, que é uma figura da nossa vida de oração e de adoração, não se separa oração de adoração. Se você conhece uma pessoa que ama muito cantar e não ama muito orar, não acredite que ela é uma adoradora. Tem pessoas que gostam muito de música, mas não gostam nada de oração. Não perca tempo com ela. A única coisa que ela faz é algo meramente religioso. Então, por favor, amados irmãos e irmãs, aqui existe algo. Volte comigo no versículo 10. Aqui está o grande segredo desse véu rasgado. Êxodo 25, 10 diz: farão uma arca de madeira de acácia. A madeira de acácia fala da incorruptibilidade da natureza humana do nosso Senhor Jesus. Escute bem, a madeira de acácia fala da incorruptibilidade da natureza humana do nosso Senhor Jesus. De 2,5 cúbitos será o seu comprimento, e de 1,5 cúbito será a sua largura, e de 1,5 cúbito será a sua altura. Aí diz assim, versículo 11: cobri-la-ás de ouro por dentro e por fora. Era madeira de acácia, a humanidade corruptível do nosso Senhor, revestida de ouro, a sua divindade, porque ele era 100% homem e ele era 100% Deus. Esta arca é uma descrição da gloriosa pessoa do nosso Senhor Jesus. Então, o que estava dentro do Santo dos Santos? Estava essa arca. E esta arca nos fala de quê? Nos fala da preciosidade da pessoa do nosso Senhor Jesus. Em cima da arca estava o quê? O propiciatório. E dentro da arca havia 3 elementos. O pote de maná, que fala que Cristo é o nosso alimento. As tábuas da lei. O que nos fala as tábuas da lei? Fala do Espírito de vida em Cristo Jesus, que nos livrou da lei, do pecado e da morte. Nós não estamos debaixo da antiga lei, nós estamos debaixo da nova aliança.
E nessa nova aliança, o nosso Senhor Jesus, Ele cumpriu todas as exigências de Deus ao nosso favor. Então, nesta nova aliança, não tem mais o se, que você encontra em Deuteronômio capítulo 28, que é o se da antiga aliança, porque o nosso Senhor Jesus cumpriu todas as justas exigências de Deus na aliança. E nessa aliança que Ele fez por meio do seu sangue, Ele beneficiou a todos nós. Todos nós estamos debaixo dessa nova aliança. Nessa nova aliança não há mais condenação. Nessa nova aliança há o perdão eterno. A justificação é justamente isso. Mas também há um outro elemento dentro dessa arca. Qual é este outro elemento? A vara de Arão que floresceu. Números capítulo 17. O que nos fala? A vara de Arão que floresceu. O poder da vida em ressurreição. Todo este poder da vida em ressurreição. Tudo, exatamente tudo que Cristo ganhou se torna nosso por causa do poder da vida em ressurreição. Escute isso. Ele foi até a cruz e foi crucificado. Nós fomos crucificados com Ele. Ele morreu naquela cruz, nós morremos com Ele. Ele foi sepultado, nós fomos sepultados com Ele. Ele ressuscitou, nós ressuscitamos com Ele. Ele ascendeu aos céus e está nos lugares celestiais, nós também. No sentido de posição, de desfrute, de experiência, de realidade, estamos nos lugares celestiais, com Ele, e tudo isso nós temos, por causa do poder da vida em ressurreição. Paulo diz assim, em Efésios 1,19, a seguir, ele diz, e qual a suprema grandeza do seu poder para conosco, os que cremos, segundo a eficácia da força do seu poder. Agora olha o versículo 20, que exerceu em Cristo, o grande poder que Deus usou para trazer a ressurreição. A ressurreição, irmãos, não foi um acontecimento no passado. A ressurreição, o poder da ressurreição hoje é uma realidade para todos nós. Porque tudo que temos, tudo que podemos experimentar, tudo que podemos desfrutar, aquilo que é a base da nossa fé, está no poder da vida em ressurreição. Exerceu em Cristo, ressuscitando dentre os mortos, fazendo assentar acima de todo principado, potestade, de todo nome que se possa referir, não só nesse século, mas também no vindouro, ou nos vindouros. Aí diz mais, escute, para ser o cabeça sobre todas as coisas. Deu aonde, irmãos? Deu à igreja, a qual é o seu corpo, a plenitude daquele que enche todas as coisas. Você conseguiu entender isso? Estava dentro dessa arca. Tudo isso estava dentro de Cristo. E tudo isso era nosso. Era nosso. Mas nós não podíamos experimentar. Não podíamos tocar. Não podíamos comer. E por quê, irmãos? Porque havia um espesso véu. Agora, irmãos, quando você vê o livro de Hebreus vai nos mostrar esse véu rasgado. Aqui nesse livro, veja, Hebreus, o capítulo 2, o versículo 10, diz assim, porque convinha que aquele, por cuja causa e por quem todas as coisas existem. O que quer dizer essa primeira parte desse versículo 10 de Hebreus 2? Está mostrando quem é Ele, quem é o nosso Senhor, quem é este que foi rasgado, foi transpassado, lá naquela cruz, pela espada da justiça de Deus. Quem é esse? Ele é aquele, olha o que o escritor diz, é aquele, ele é a causa, e ele é a razão
de todas as coisas existirem. Isso é pouco para você? Isso é pouco para você? Isso não pode ser pouco para nós. Para mim, esse ponto aqui, desse versículo 10, é simplesmente uma apresentação do nosso Senhor para nós. Aquele o qual nós não podemos tirar os nossos olhos. Aquele que tem que ser visto nesta mesa. Aquele que tem que ser adorado por esta igreja. Ele diz assim, conduzindo muitos filhos à glória. Sabe o que quer dizer isso, irmãos? Ele está conduzindo, a ação do verbo aqui está em prosseguimento. Isso é uma garantia que eu e você temos. A vida não é fácil para ninguém, irmãos. Ninguém aqui tem vida fácil. Se hoje você está vivendo um dia bom, se prepare, porque você vai enfrentar lutas amanhã. Algumas surpresas indesejáveis, dores, tristeza. É a vida deste mundo. Ele não nos enganou, ele disse, no mundo tereis aflições. Mas ele diz, tem de bom ânimo. E por que eu e você podemos ter bom ânimo? Porque existe um texto que está em Hebreus capítulo 2, versículo 10, que diz que ele está nos conduzindo à sua glória. Ele agora está nos conduzindo por meio desse véu rasgado. Ele está nos conduzindo à sua glória. Aquilo que as gerações passadas da velha aliança não puderam ter, não puderam viver, não puderam experimentar. Um povo que merecia o inferno. Nós merecíamos a condenação. Nós éramos filhos da ira. Não haveria nenhuma injustiça da parte de Deus se nos condenasse eternamente no inferno. Nós, aqueles que éramos os filhos da ira, filhos da desobediência, aqueles que estavam mortos em delitos e pecados, estes, ele justificou, estes, ele reconciliou, estes, ele salvou pelo seu glorioso e poderoso sangue, estes, ele escreveu o nome deles no livro da vida do Cordeiro, estes um dia, ele vai apresentar sem mácula, sem ruga, ele mesmo apresentará estes, nós que estamos aqui nesta manhã, nós, os antigos inimigos de Deus, nós que estávamos separados de Deus, nós que éramos filhos da ira, filhos das trevas, nós hoje somos os filhos da luz, somos os filhos do seu amor, somos os justificados, não há condenação para nós, não há. Hoje nós podemos tomar nesta grandiosa arca o pote de maná e comer, porque ele é o nosso pão. Nós não estamos debaixo de nenhuma outra lei, exceto a lei do Espírito de vida em Cristo Jesus, e nesta lei nós fomos justificados eternamente. Nós podemos experimentar em todas nossas limitações e fraquezas os privilégios do poder da vida em ressurreição. Era justamente isso que aquele publicano orava, quando ele dizia para Deus, sê propício a mim. Ele estava dizendo justamente, tira a tampa, eu quero comer, eu quero é a ti. Quando ele disse, sê propício a mim, ele estava dizendo justamente isso. Meus irmãos, este é o ponto central desse véu rasgado, é o que estava por detrás dele.